Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É uma alegria muito grande estar aqui novamente, junto com a minha esposa, esta igreja que tão bem nos acolhe, para compartilhar da palavra do Senhor. Trago um abraço das igrejas já referidas pelo nosso irmão presbítero João Marcos, a IPI Filadélfia, da qual sou presbítero, na figura do pastor Luiz Carlos da Silva, e também da primeira IPI de Diadema, na figura dos pastores Adalberto e Ednei, como seminarista lá que me permitiram. A gente vai tendo alguns cargos, irmãos, só tem mais gente para mandar na gente, viu? Mas, para a honra e glória do Senhor, eles permitiram que nós estivéssemos aqui tanto na parte da manhã, quanto agora, para poder compartilhar a palavra de Deus. Peço que o irmão e a irmã abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Antes de lermos, também agradecer ao reverendo Adilson, que nos convidou mais uma vez, e o conselho desta casa, na figura dos presbíteros e presbíteras. Então, mais uma vez, que Deus continue abençoando o teu ministério, reverendo Adilson, e ao conselho desta casa e cada irmão aqui nesta noite. Livro de Jeremias, capítulo de número 9. Vamos ler os versículos de 23 a 26, para entendermos o contexto, mas vamos nos ater aos versículos 23 e 24. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9, versículos 23 a 26. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam, obrigado, meu irmão, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Palavras do Senhor. Amados, ouvimos nos cânticos desta noite, e também já foi falado aqui nas nossas orações, que não é bom que o homem se glorie, e de fato é verdade, nós não devemos nos gloriar de nada. Porém, em Jeremias, somos orientados que já que queremos tal coisa, a nossa glória, ou devemos nos gloriar em conhecer a Deus. Vivemos dias onde tudo está muito corrido. Muitas vezes também vivemos, principalmente no trabalho, a questão da meritocracia. Ou seja, você precisa fazer para ter algo. Você precisa cumprir determinada meta para poder ter algum retorno. Precisamos fazer algo para ganhar algo. E uma das armadilhas que isso nos traz, quando trazemos para o campo das coisas de Deus, e entendendo que nós não somos um no trabalho e outro aqui na igreja, é que nós passamos a achar que somos merecedores de tudo aquilo que Deus nos dá. E quando nos sentimos merecedores, o nosso coração começa a se turvar no sentido de se esquecer de Deus. Muitas vezes abandonar a Deus. Ou se não abandonamos,
passamos a caminhar menos com Ele. Afinal de contas, tudo está dando certo, somos bons, temos as melhores ideias. Isso é o que o mundo prega. Isso é o que aqueles e aquelas que estão lá fora desejam: honra e glória para si próprios. Eu e você, meu irmão e minha irmã, somos diferentes. O nosso prazer, a nossa honra e a nossa glória não está em nós mesmos, mas no Deus a qual nós servimos. Isso é o que o profeta Jeremias trazia naquela época para os irmãos. Se nós olharmos a palavra de Deus, em toda ela, de Gênesis a Apocalipse, mas sobretudo no Antigo Testamento, onde o texto está inserido, o povo de Deus rapidamente engrandecia o seu coração. As vitórias vinham, as batalhas eram vencidas, havia leite e mel, a terra era próspera, mas por quê? O Senhor estava com eles. Mas eles olhavam para as nações vizinhas e se davam ao luxo de achar que era pelas próprias forças que eles conseguiam tudo aquilo. Então o profeta Jeremias vai e tece as palavras que lemos agora, onde nos traz a importância de equilibrarmos os nossos pensamentos, nos voltando a Deus, porque é para Ele, por Ele e para Ele todas as coisas. Esse é o Deus ao qual servimos. Nesta noite, vamos falar um pouco mais, porque já tivemos a oportunidade na escola dominical de falarmos de relacionamento com Deus, de conhecer a Deus verdadeiramente. Mas nós somos convidados a explorar essa necessidade de conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Isso não é o Rafael quem está falando. A palavra de Deus nos orienta. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Também somos e vamos entender o poder transformador de conhecer a Deus e as aplicações práticas do conhecimento de Deus para mim e para você, se estivermos dispostos e com o coração aberto para viver e caminhar e se relacionar com Deus. Nós só enxergamos as maravilhas, as bênçãos, as benesses de Deus. Nós só também podemos entender os livramentos. Nós só podemos ter o coração grato verdadeiramente se nós caminhamos com Deus, se nós conhecemos a Deus. Porque se assim não for, meu irmão, minha irmã, é como os que estão lá fora, que acham que pelas próprias forças conseguem, ou pela sorte, ou por qualquer outra natureza que eles imaginem ter. Feita essa introdução, amados, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite é... antes disso é importante, né? Qual que seria o tema da nossa mensagem? Buscando a verdadeira glória através da jornada do conhecimento de Deus. Buscando a verdadeira glória através da jornada do conhecimento de Deus. Nós vamos ver nos 3 pontos que trataremos daqui para frente da importância, dos benefícios e de como caminhar com Deus é extremamente importante para mim e para você, filho e filha de Deus, servo e serva do Deus Altíssimo. O primeiro ponto, então, é a glória efêmera da sabedoria, da força e da riqueza. Essa palavra, um tanto quanto difícil, talvez efêmera, quer dizer limitada, passageira. Ou seja, Jeremias coloca ali para o povo e chama a atenção, e aqui somos convidados a esta reflexão, tá, amados? Não entendam como puxão de orelha, mas vale a pena nós refletirmos.
Geralmente acontece isso no final do ano, né? Quando as coisas estão virando, a gente faz aquela listinha de tudo aquilo que a gente queria fazer ou quer fazer no ano que vem, aquilo que a gente não fez no ano que passou, e a gente começa a ficar mais reflexivo. A minha caminhada, a tua caminhada com o Senhor, ela carece dessa constante reflexão. Então entendam, não é um puxão de orelha, apenas para que nós possamos continuar refletindo. Então, Jeremias coloca ali para o povo, no versículo 23, dizendo: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Por quê? Sabedoria terrena, força física muscular e riquezas, ouro, prata, dinheiro, bens, são passageiros. Primeiro porque o meu e o teu Deus é dono de todo ouro, toda prata. Ele não precisa de nada, ele tem tudo. Mas para mim e para você, servos e servas, filhos e filhas, nós não podemos nos apegar a estas coisas. Porque a sabedoria passa. A sabedoria, que eu digo, humana. Há sempre alguém que vai saber um pouco mais que a gente. Há sempre momento de se aprender com o próximo. Nós não podemos nunca, quando se trata de sabedoria, de conhecimento, dizer sei tudo. Ao mesmo passo, não podemos também nos gloriar na nossa força, porque muitas vezes, no piscar de olhos, a saúde se vai. Chega para todos a melhor idade. Os nossos músculos já não correspondem mais, a cabeça até tenta, mas o corpo não acompanha. E muitas vezes também podemos nos apoiar nas riquezas, nos bens, na conta do banco, ou nas pessoas que conhecemos. E aí passamos a cometer o mesmo erro que o povo de Deus lá atrás no Antigo Testamento cometeu. Tem uma passagem bem conhecida, eu só me esqueci o nome do rei, onde ele chama o rei do exército inimigo e mostra os utensílios do templo. Olha as coisas que nós temos aqui. E quando, tempos depois, acontece a guerra, eles são vencidos por esse rei. Os utensílios do templo, da casa de Deus, vão parar em outro reino que não Israel e Judá. Amados, é muito importante esse primeiro ponto, entendermos que na caminhada do conhecimento e no relacionamento com Deus, não tem espaço para o eu. Não tem espaço para a nossa própria glória, não tem espaço para dizer: Senhor, seja feita a minha vontade. Os irmãos conseguem compreender isso? Porque como nós estudamos hoje de manhã, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Agora, se eu e você ainda continuamos tentando fazer as coisas à nossa maneira, damos com a cara na parede. E aí, de uma forma muito estranha ao mínimo, a gente começa a culpar Deus. Mas, Senhor, não deu certo isso, não deu certo aquilo, não deu certo aquilo outro. Por que que não deu certo? Porque nós fomos na nossa sabedoria, na nossa força e na nossa riqueza. Todo o plano, tudo que nós pensamos para nós mesmos deve passar pelo altar do Senhor. A palavra de Deus diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E glórias a Deus por isso. Quando nós focamos no relacionamento com Deus, nós abandonamos a confiança nas coisas temporais e buscamos conhecimento e relacionamento com Deus. Porque quanto mais nós nos relacionamos com Deus,
nós passamos a entender, nós passamos a viver o caráter de Deus como padrão absoluto de sabedoria, força e riqueza. Os irmãos conseguem compreender? É importante sim a sabedoria, a força e a riqueza, mas desde que ela venham de Deus para nós, resultado de um relacionamento íntimo, sincero e profundo com o nosso Deus. Não de um relacionamento mais ou menos, não daquela oração da noite que a gente está quase dormindo, não daquele único versículo que a gente lê rapidamente no WhatsApp. Não estou condenando nada disso, que é importante. Mas entender o Senhor e se aprofundar nele é muito mais do que essas pequenas coisas. Devemos abandonar toda e qualquer forma de confiança em nós mesmos, para aí dentro desse relacionamento com Deus encontrarmos propósito, direção e segurança em Deus. Propósito, direção e segurança em Deus. Isso quer dizer que nós não vamos ter mais dificuldades? Pelo contrário, como vimos hoje na escola dominical da classe dos adultos, faz parte do ser cristão. Todos os homens e mulheres de fé da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, tiveram seus muitos momentos agudos de tristeza, angústia e dor. Mas quanto mais eles viviam desta forma, mais eles se aprofundavam no relacionamento com Deus e mais Deus mostrava quem era Deus na vida de cada um deles, a ponto de transformar situações, vidas, famílias, destino de povos. Temos se relacionado com Deus nesta profundidade? Temos encontrado propósito, direção e segurança nele? Porque quando confiamos em Deus, independente do diagnóstico, independente da situação, independente da forma como estamos vivendo, ou o problema que passamos, Deus é Deus na nossa vida. Num dos textos que lemos de manhã, fala justamente daquele onde Paulo diz que sabia viver, o apóstolo Paulo, tanto com muito quanto com pouco. Porque tudo que vinha, vinha de Deus. Assim eu e você, meu irmão, minha irmã, se estamos vivendo momentos de fartura, glória a Deus, é de Deus e é para nós. Se estamos vivendo momentos, de repente, de um pouco de escassez, ou vivendo aquele processo onde precisamos entender um pouco mais do que Deus quer para mim e para a tua vida, para que possamos viver a bênção dele no futuro, glória a Deus também. Fechando este primeiro ponto, que possamos então buscar propósito, direção e segurança em Deus, nos eximindo ou saindo dessas ciladas que é encontrarmos glória na nossa sabedoria, na nossa força e na nossa riqueza. Então, o profeta Jeremias segue dizendo, qual é a verdadeira glória então? E no versículo 23, parte B, na verdade, melhor, versículo 24, irmãos, me perdoem. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Veja, o meu e o teu Deus, meu irmão e minha irmã, faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque isso agrada ao Senhor. Então, a verdadeira glória é, devemos conhecer a Deus. E nesse primeiro ponto, dentro dessa segunda etapa, eu quero tratar com os irmãos da necessidade de conhecer a Deus. Porque parece também muito simples. Vamos conhecer a Deus. Vamos. E a minha irmã ali do louvor lembrou muito bem que eu
comentei ali no estudo, né, a diferença entre saber de Deus e conhecer a Deus. Mas eu e você, como filhos e filhas de Deus, devemos entender a necessidade de conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é apenas uma busca intelectual, não é apenas entender de assuntos teológicos ou doutrinários, que também é importante e faz parte, mas não é somente isso ou isso. Porque isso faziam os fariseus e saduceus. Os doutores da lei sabiam de tudo, só que não viviam o fogo do Espírito no seu coração. Ficaram frente a frente com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e ainda questionavam Ele: com que autoridade faz tais coisas? Entendendo então que não é apenas uma busca intelectual, conhecer a Deus é importante para que nós possamos compreender a sua natureza amorosa, a sua santidade e a sua graça. Amados, somos cristãos, e cristãos quer dizer pequenos cristos. Como eu e você podemos refletir Cristo na minha e na tua vida, se nós não caminhamos com Ele, se nós não conhecemos Ele e se nós não entendemos desta natureza amorosa, santa e pela sua graça. Quanto mais conhecemos, melhor ficamos. Não é assim, por exemplo, com as coisas seculares? Eu tinha, por exemplo, no colégio, muita dificuldade com química. Se eu não estudasse, não passaria. Então eu precisava estudar. E quanto mais eu estudava, melhor eu conhecia e mais fácil ficava fazer as associações para responder as perguntas. Cada um de nós podemos ter algumas dificuldades em N assuntos da vida. Mas quando se trata das coisas de Deus, se nós queremos amá-lo e servi-lo de todo o coração, nós precisamos entender esta necessidade. Não é algo casual, não é de vez em quando, não é quando nós queremos. Quando a gente fala de necessidade, é como aquele cântico, né? Assim como a corça anseia pelas águas. A necessidade quer dizer que nós devemos ansiar a todo instante conhecer a Deus, se relacionar com Ele através da palavra, da oração, do jejum, da comunhão com os irmãos. Mas também, conhecer a Deus quer dizer ter um encontro com o Deus vivo. O meu e o teu Deus, meu irmão e minha irmã, é um Deus que se relaciona. Pudemos falar hoje de manhã também, desde o Éden, quando procurava ao cair da tarde Adão e Eva, como procurou em todos os ensinos que temos e vemos aqui, o relacionamento com o seu povo, com as suas alianças, com o seu cuidado. Então nós devemos entender que nós nos relacionamos com um Deus vivo, ou seja, Ele não é uma figura distante, muito menos abstrata, como tantas outras religiões, pseudo-religiões ou qualquer outra, de qualquer outra natureza. Nosso Deus não é um Deus de imagem de barro ou madeira. Ele é um Deus vivo, que está comigo e contigo. Ele é o Deus vivo que caminha com o seu povo. Assim como caminhou no deserto em formato de coluna de fogo, de nuvem, de maná para o suprimento, e em todas as outras frentes que podemos ver, como sustentou os heróis e as heroínas da fé, como quando foi dito agora há pouco, falou com Elias. Na brisa.
Este é o meu e o teu Deus. Os irmãos conseguem entender a dimensão disso, a alegria e a satisfação que eu e você devemos ter em adorar e servir este Deus? Deus quer e deseja esse relacionamento conosco. E para termos esse encontro com Deus vivo, Salmo 51:17 diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Agora, eu e você só temos esse encontro com o Deus vivo, o Deus verdadeiro, quando o nosso coração está quebrantado. Cantamos aqui: o meu orgulho me tirou do jardim. E a humildade de Deus nos devolveu o jardim para nós. Porque Ele se destituiu de toda a glória, se fez homem como eu e você, sofreu morte e morte de cruz, e o sangue vertido ali foi para mim e para você, para aqueles que acreditam e confessam a Deus e a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não foi por qualquer preço, não foi de graça, mas foi pela graça de Deus. Temos tido essa postura no relacionamento com Deus, de um coração quebrantado, humilde, buscando e entendendo que é a vontade de Deus que deve existir na minha e na tua vida? Ou ainda falamos algo dessa natureza, mas o Senhor sabia e me conhecia. Eu sou assim, falo mesmo, sou bravo, sou brava. Conhecer a Deus é ter um encontro com Deus vivo. E depois desse encontro, então, nós podemos entender o poder transformador do conhecimento de Deus. Porque, como lemos, Deus exerce bondade, juízo e justiça na terra. E esse é o meu e o teu valor que devemos ter. Nós devemos buscar fazer as coisas boas, não porque somos bons, mas porque Deus é bom. Nós devemos buscar justiça, não porque tem que ser com as nossas mãos, pelo contrário, mas porque Deus é justo. Os irmãos conseguem compreender que quanto mais nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus, mais vai ficando imprimida na minha e na tua vida o caráter de Cristo? E aí sim, começamos a viver os padrões absolutos de sabedoria, porque já não é a sabedoria nossa, mas a sabedoria do Santo Espírito de Deus. Já não é mais na nossa força, mas é na força do Senhor, nosso Deus. Fazendo um parênteses aqui, o apóstolo Paulo sempre pedia, né? Pai, tira esse espinho da carne. E Deus falava: a minha graça te basta. E quando vivemos esse poder transformador de conhecer a Deus, a riqueza já não é mais a minha e a tua riqueza no sentido de bens materiais, mas é o viver e o buscar a glória do reino de Deus, do porvir. Aprendemos que devemos pensar como Deus pensa, amar como Deus ama e viver como Deus vive. E fazendo um contraponto das nossas vidas, temos amado como Deus ama, temos vivido como Deus vive, e temos pensado como Deus pensa. Isso são frutos do relacionamento profundo, íntimo e sincero com Deus. E aí, para fechar, já chegando na parte 3 do sermão, amados, buscando o conhecimento de Deus. Então nós vimos no ponto 1, a glória efêmera da sabedoria, ou seja, a glória passageira da sabedoria, força e riqueza humana. Entendemos e trabalhamos um pouco dessa verdadeira glória que é conhecer a Deus.
E vamos fechar com buscando o conhecimento. E o conhecimento, ele se dá na nossa vida diária. Não adianta falarmos que conhecemos a Deus ou nos relacionamos com Deus se nós não vivemos de forma diária esse relacionamento. Trouxemos até um exemplo na escola dominical, os pais com os filhos. Não é constante esse relacionamento? Sobretudo da nossa parte de filhos, ainda mais quando pequenos, sempre perguntando, precisando de ajuda, necessitando das coisas. Nós entendemos, então, que esse relacionamento se estende para a vida diária. Não é um relacionamento aos domingos, não é um relacionamento às quartas-feiras, não é um relacionamento na reunião de oração. Ela é em todos esses pontos, mas em todos os dias, horas, minutos e segundos da nossa vida. Amém? Tem sido assim? Porque quando nós vivemos diariamente esse relacionamento com Deus, o Espírito Santo começa a habitar em nós e influencia as nossas decisões, as nossas atitudes e as nossas interações com os outros. Então nós deixamos de fazer a nossa vontade e passamos a fazer a vontade de Deus. E como ela é boa, perfeita e agradável, as nossas decisões são as decisões que Deus quer que tomamos. As nossas atitudes são as atitudes que Deus quer que tomamos. As interações com os amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, ou onde quer que Deus nos coloque, são as interações que Deus quer que tenhamos. Tem sido assim na minha e na tua vida? As nossas decisões são as decisões que Deus quer para nós? Ou ainda pedimos licença para Deus e agimos com a nossa própria força? As nossas atitudes são as atitudes que Deus quer que tenhamos? Ou a velha carne ainda dá os seus gritos? As nossas interações, ou seja, estamos com as pessoas que também têm o mesmo objetivo de glorificar e adorar o nosso Deus? Ou de repente estamos ali numa rodinha de escarnecedores? A palavra de Deus é clara: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Compreendem a vida diária com Deus? E fechando, amados, o chamado à busca, ele continua. Nós a todo momento, como já tratamos aqui nesta noite, devemos buscar, perseverar e continuar caminhando na busca pelo Senhor. A busca por Deus não para quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ela não para quando nós dissemos sim para o diaconato, presbiterato ou qualquer outra função aqui na igreja. Ela não para quando nós ganhamos a Bíblia. Pelo contrário, é o primeiro passo, ou essas coisas são o primeiro passo de uma caminhada inteira com Cristo, até que Ele retorne e nos leve para a glória, para Jerusalém celestial. Que nós, nesta noite, amados, possamos entender que o conhecimento de Deus é essencial para uma vida cristã madura, para uma vida cristã frutífera, para uma vida cristã que glorifica a Deus e que transcende toda a compreensão intelectual. Que vivamos de forma, na presença de Deus, transformados, com uma vida reta, permeada pelo amor, compaixão e santidade que encontramos no caráter de Deus. E que através da sua palavra, oração e intimidade espiritual, tenhamos as nossas vidas transformadas, sendo capazes ou capacitados por Deus para viver segundo a vontade e os propósitos de Deus. Amém? Que Deus
assim nos abençoe nesta noite.